Caminhamos para o encerramento do nosso jornal com ela, Juliana Camargo. Tudo bom, Juliana? Bom dia. Carol. Bom dia a todos. Bora falar de carne, né? Porque a gente está acompanhando como é que estão as negociações entre Brasil e União Europeia. União Europeia que barrou a importação de carne brasileira. E depois de uma negociação, o bloco europeu concordou num tratamento diferenciado para cada produto de origem animal, porque não era só a carne que estava impactada, não. Explica para a gente, então, Juliana, como é que vai funcionar a partir de agora, o que ficou definido nessa reunião? Pois é, no primeiro momento a gente falou em todos os produtos de origem animal seriam barrados, né? Não poderiam mais entrar na União Europeia, o que representa quase um prejuízo de 2 bilhões de dólares. A gente está falando de mel, a gente está falando de ovos também. Claro que carne bovina e frango lideram essas vendas. Mas agora, ontem, deu um grande passo, foi que a União Europeia vai segmentar, ela vai analisar cada caso, cada setor, então traz uma tranquilidade. Cada setor vai poder apresentar suas justificativas, porque se usa ou não os antimicrobianos. O pessoal de aves, principalmente, está bem tranquilo em relação a isso, porque a gente fala que é um ciclo curto. Então, dá para ali, né? É uma cadeia integrada, então geralmente a indústria fornece a ração, fornece os pintinhos para que os granjeiros criem esses frangos. Então é uma cadeia de curto tempo, então isso vai ser comprovado. O problema pode estar aí na carne bovina, já que é um ciclo mais longo. Então, o bezerro nasce numa fazenda, depois é levada para outra fazenda para engordar. Então, isso vai ser um pouco mais difícil, de acordo com as pessoas que eu conversei. Mas, é claro, a gente tem até setembro para fazer essas tratativas e o governo está bem otimista em relação a isso. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse ontem, no encontro em Brasília, que nas próximas 2 semanas vai ser criada uma comissão aqui no Brasil para ir diretamente conversar também com os europeus para apresentar todos os documentos. Temos até setembro para resolver essa situação. No caso da carne, preocupação porque a União Europeia é o nosso segundo maior comprador, fica atrás da China. China que agora está recebendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Temos, inclusive, imagens do que é esse encontro nesta quinta-feira. São 2 dias de reuniões e já com algumas declarações, inclusive, parece que... Olha só, a imagem que trazemos para vocês, o que foi o banquete já oferecido em homenagem ao presidente dos Estados Unidos. Algumas declarações que já temos até aqui. Donald Trump disse que Xi Jinping vai retribuir essa visita. Vai aos Estados Unidos no dia 24 de setembro. E aí algumas declarações que nossa editora Malu Bacarin traz para a gente. Xi Jinping disse também que a relação entre os países é a mais importante do mundo. E trago também aqui mais uma manifestação de Donald Trump. Ele não só confirma a visita de Xi aos Estados Unidos no dia 24 de setembro, mas ele também disse que as conversas com o líder chinês foram produtivas e positivas, em linha com o comunicado que já tinha sido emitido pela Casa Branca. Agronegócio está de olho nesse encontro. Temos aqui os nossos maiores parceiros comerciais reunidos e Donald Trump levou com ele empresários do agronegócio. Qual que é o alerta que temos por aqui? Principalmente ele, né, Xi Jinping, o maior parceiro comercial do agro brasileiro. Em faturamento, um dos produtos aí que estão encabeçando essa preocupação aqui no Brasil é a soja. Inclusive, a soja subiu um pouquinho ontem, diante da estimativa desse encontro, e hoje ela já está em queda, porque até o momento nada de agro foi falado entre os dois. Aqui no Brasil, o faturamento com a venda de soja foi de 37 bilhões de dólares no ano passado. A China representa mais de 70% desse faturamento. E as vendas, justamente em 2025, foram impulsionadas pela tensão, né, comercial entre os dois países. A China comprou só 15% da soja norte-americana no ano passado. E lá em 2016, antes do primeiro mandato de Trump, esse percentual era de mais de 40%, ou seja, foi reduzindo as compras. Trump quer que o acordo beneficie principalmente os agricultores americanos, que formam a sua base eleitoral. Em outubro, ele chegou a anunciar que a China aumentaria as compras aí para 25 milhões por ano, mas a China continua comprando bastante do Brasil. Entre março e abril, aumentou em 17% as compras de soja brasileira. Mas é claro que, além da soja, nesse pacotão aí de negociação diplomática, entra o milho, entra o sorgo, trigo, entram as carnes também. Então, a gente tem que ficar muito atento de como vai ser essa moeda diplomática de negociação, né? Eu compro mais a sua soja, mas e aí, o que você vai me dar em troca? E isso acaba trazendo muita volatilidade para o mercado e esse é o principal medo dos produtores brasileiros.